Bom dia, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Nós vamos nesta manhã, mais uma vez, estar com os irmãos, concluindo assim a nossa revista, nossa última lição que traz como título a intercessão pela igreja, baseada em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21, quando aqui o apóstolo Paulo ele traz para nós, mais uma vez, uma reflexão muito profunda, quando ele ora novamente pelos Efésios. Então nós vamos, nesta manhã, estar estudando nossa última lição da nossa revista, quando ela trouxe para nós 13 lições muito importantes e traz na nossa capa dessa revista Desengrejados nem pensar. Então nós vamos estar orando e logo após a oração nós vamos ouvir o hino Porque Ele Vive, o cântico Porque Ele Vive. Então vamos orar, agradecer ao Senhor neste momento e logo após vamos ouvir este cântico e darmos início à nossa lição desta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças mais uma vez pela vida, por este momento, ó Deus, que estamos na Tua presença, por esta manhã, onde aqui estamos mais uma vez, Senhor, grato porque temos a alegria, a oportunidade de estar novamente estudando a Tua Palavra, ó Senhor, estudando esses ensinamentos tão profundos para o crescimento espiritual das nossas vidas. Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, dá-nos entendimento da Tua Palavra, para que assim possamos, ó Deus, ser edificados pela mesma. Ser com cada um de Teus filhos que nesta manhã estão assim ouvindo a Tua voz, ó Deus, estão estudando essa lição, estão assim, ó Deus, entendendo a voz do Senhor falando aos nossos corações. Toma conta assim das nossas vidas, nos perdoando os nossos pecados e acima de tudo nos fortalecendo a fé. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Vamos então ouvir o cântico, Porque Ele Vive. Vamos louvar com o hino Deus Enviou. Enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos convidar os irmãos que estão nos assistindo, estão nos acompanhando,
a abrir a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo de número 21. Aqui traz como tema Paulo ora novamente. E a palavra do Senhor, ela começa exatamente dizendo: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e assim nos dá o entendimento desta palavra nesta noite. Nós vamos então estar convidando-os a estarem com a sua revista nas mãos, para que a gente possa assim acompanhar junto com os irmãos essa leitura. A intercessão pela igreja. Paulo ele traz para nós, nesse texto que nós lemos, quando ele coloca exatamente na introdução deste versículo, dizendo que por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então aqui nós vamos ver que há uma intercessão de Paulo pelos irmãos, pela igreja, e nós vamos hoje estudar exatamente esta lição, quando ela vai nos ensinar a respeito de interceder um pelo outro, de ter um momento de intercessão na igreja, pelos irmãos, pela liderança, quando assim a igreja se curva diante do Senhor em oração, intercedendo por algo ou por alguma coisa. E esse é o propósito que Deus coloca em nossos corações como cristãos, de estarmos orando, de estarmos intercedendo uns pelos outros. Então a introdução da nossa revista, ela começa exatamente dizendo que, ao tratar sobre a oração, João Calvino escreveu: Deus não nos propõe coisa alguma a esperar dele, sem que, por sua vez, nos mande que a expressamos por meio da oração. Tal verdade é tanto com um conforto para o coração do cristão, como também é uma exortação para que o povo de Deus não abandone esse meio de graça. Infelizmente, parece que muitos cristãos e algumas igrejas perderam a compreensão bíblica do valor da oração. Tem sido menosprezada. Na melhor das hipóteses, a oração torna-se uma apresentação a Deus de uma lista de pedidos meramente temporais. Ele cita aqui como exemplo a saúde, finanças, trabalho, estudos e etc. E são poucos os que se lembram de pedir: venha o teu reino. Está lá em Mateus capítulo 6, no versículo 10. O objetivo dessa lição é resgatar o senso de responsabilidade de cada cristão, que deve ter quanto a orar pela igreja, considerando seu papel como agente do reino de Deus e responsável pela execução da grande comissão, a fim de que seja direcionada o cumprimento da sua missão e cresça na graça e no conhecimento de Cristo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Então, meus queridos, o que nós podemos entender aqui da introdução da nossa revista, quando João Calvino coloca aqui exatamente que Deus não nos propõe coisa alguma a esperar dele, sem que por sua vez nos mande que a peçamos por meio de graça. Então, é necessário que nós tenhamos esse vínculo constante com o Senhor. É importante que nós vivamos em oração constantemente com Deus. Apesar de que a igreja também ela tem um momento de oração, algumas igrejas têm determinado momento de oração no decorrer de um dia, mas
é necessário que nós tenhamos as nossas orações constantes, conectados constantemente com Deus. É tanto que o ponto 1 da nossa revista vai falar sobre orar sem cessar. E aí o autor da revista, ele traz para nós uma explicação muito clara, quando ele coloca que Paulo, aqui escrevendo aos Tessalonicenses, ele faz várias recomendações de várias normativas de vida àqueles irmãos. E ele vai dizer que dentre elas o apóstolo diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ao longo de suas cartas, Paulo sempre enfatiza que a igreja deve estar em constante oração. Mas o que propriamente significa orar sem cessar? Significa que a vida do cristão deve ser um ato permanente de diálogo com Deus. Nas palavras de Spurgeon, significa que devemos estar em contínuo estado de comunhão com nosso Pai. Isso implica que a oração na vida do cristão é tanto intencional quanto situacional. Então nós podemos observar que a oração ela tem que estar constantemente conectado, nós com o nosso Criador. Ela também tem que estar constantemente conectado com a igreja, com o povo de Deus, com os cristãos, uns para com os outros. A oração intencional, ela é planejada. Nos dias de Jesus, os judeus possuíam 3 momentos de oração intencional: ao amanhecer, no meio-dia da tarde e ao entardecer. Possivelmente, Jesus e seus discípulos guardavam esses momentos de oração. Em nossos dias também temos nossos momentos de oração intencional. Eles podem ser a nossa devocional pessoal ou a reunião de oração de nossa igreja. E ele vai dizer para nós: lembre-se que a oração não é alguma atividade opcional para o crente. Ela é requerida por Deus. Logo devemos aproveitar esses momentos para orar pela igreja. Então nós observamos aqui que a questão da intencionalidade que devemos ter, mas também temos que entender que nesses momentos intencional nós temos as nossas devocionais, temos os nossos momentos cronometrados de oração, mas nós temos também de que temos que ter a oração exatamente como uma atividade opcional para nós cristãos, onde nós devemos estar diretamente conectados pelo Senhor, com o Senhor, porque justamente é algo requerido do próprio Deus para nós. Então nós precisamos entender isso, que a igreja, os cristãos, eles devem sempre aproveitar esse momento para estar orando uns pelos outros, para estar orando pela igreja, para estar orando por cada situação que às vezes estamos passando e é preciso estarmos intercedendo uns pelos outros. Ele continua dizendo que as orações situacionais ou espontâneas são aquelas feitas ao longo do dia a fim de atender a alguma situação ou circunstância. Jesus orou no deserto em meio à tentação do inimigo. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. Também orou antes de escolher seus discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12 a 13. Antes de multiplicar os pães e os peixes. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, vai nos dar esse esclarecimento. Antes de ressuscitar Lázaro, em João capítulo 11, do versículo 32 a 44. E como esquecer que Jesus orou antes de ser preso, nem mesmo antes da sua morte ele deixou de falar com o Pai, deixou de falar com Deus. Então a questão situacionais é um momento que a gente conecta-se espontaneamente, de forma espontânea, né, ao longo do dia, com alguma coisa, né, intercedendo por alguma coisa, mas acima de tudo conectado com Deus, né, falando com o nosso Criador, falando com o Pai. Jesus possuía momentos específicos de oração, mas também orava à medida que as circunstâncias o exigissem. Então Jesus ele tinha o momento de oração dele, mas também tinha os momentos, né, que precisava estar intercedendo e orando por alguma coisa,
Isso tudo é lição, isso tudo é aprendizado para nós também, nos nossos dias em que vivemos, onde nós temos os momentos específicos, né, cronometrados de oração, mas também temos as nossas orações espontâneas, onde estivermos, quando estivermos fazendo algo que lembrarmos de alguma situação que necessita de oração, precisamos orar em espírito com o Senhor. O autor ele continua nos explicando com relação a essa questão da oração. Ele diz que logo a igreja precisa orar por situações ligadas aos acontecimentos de cotidianos, especialmente por aqueles relacionados à igreja de Cristo. Por exemplo, um evento especial, uma viagem dos crentes, uma necessidade específica de um missionário, etc. Lembre-se, em muitos casos, a nossa oração é meio secundário ordenado por Deus para a realização de sua vontade. Então, observamos aqui exatamente que precisamos sim estar atuantes em oração, seja de uma forma, seja de outra, porque é algo ordenado pelo próprio Deus para a realização da vontade dele, quando nós assim fazemos aquilo que ele propõe para fazermos. Então é importante que a gente entenda esse orar sem cessar. O segundo ponto da nossa revista, ela trata sobre a intercessão por pessoas e comunidades. Nós vimos orar sem cessar, constantemente, né, conectados com o Senhor por alguma situação, por algum caso. E o segundo ponto vai falar da intercessão, quando você intercede por pessoas, por alguém, pela comunidade cristã que você vive. Ele diz que a intercessão é uma das formas mais comuns de oração que elevamos a Deus por meio de Cristo. Orar uns pelos outros é um imperativo bíblico, está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Moisés intercedeu pelo povo de Israel e Deus poupou a nação da destruição. Êxodo capítulo 32, versículo 7 ao 14. Podemos interceder pela igreja em duas dimensões distintas. A primeira é a dimensão pessoal. Ao orarmos por uma igreja local, precisamos pensar nas pessoas que fazem parte delas. A oração sacerdotal de Jesus é um exemplo maravilhoso em orar pensando na dimensão pessoal da igreja. João capítulo 17. Nessa oração, Jesus intercedeu pelos seus, não somente por aqueles que estiveram ao seu lado durante o ministério terreno, mas também por aqueles que viviam a crer pela pregação da palavra. Igualmente, o apóstolo Paulo ele intercedia especificamente por irmãos enquanto oravam. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 13. Filemão, capítulo 1, versículo 4. A dimensão pessoal requer que oremos por todas as pessoas que fazem parte da igreja, tanto pela liderança, pastores, presbíteros, diáconos, também pelos demais membros, sejam elas crianças ou adultos, recém-convidados ou cristãos maduros. Como disse Calvino, pela oração é possível ajudar até os mais estranhos e mais desconhecidos, por mais longa seja a distância pela qual estejam afastados de nós. Então a oração ela é algo que realmente faz muito bem, tanto para quem está orando, quanto para quem vai ser intencionalizado a oração. É necessário que nós intercedamos uns pelos outros. Ele traz exatamente essa questão de Paulo quando ele estava orando, né, que ele colocava sempre os irmãos, né, das igrejas por onde ele tinha passado, exatamente quando ele fazia a sua intercessão por esses irmãos. E ele quer exatamente dizendo que essa dimensão pessoal ela requer que oremos por todas as pessoas que fazem parte da igreja, né, tanto lideranças, né, como crianças, jovens, adolescentes, idosos, os mais, ele vai dizer aqui, até aqueles mais que estão lá, mais maduros na fé. Mesmo assim, precisamos estar orando por eles, né, pelas visitas, pelas pessoas que estão recém-convertidas. A oração, a intercessão ela é necessária que estejamos fazendo.
Ele vai dizer também que a segunda dimensão ela é comunitária. A primeira nós vimos que é exatamente a pessoal e a segunda ela é comunitária. Também devemos orar pela igreja, considerando que ela é a comunhão dos santos. Se voltarmos à oração sacerdotal de Cristo, veremos que o Mestre orou por sua igreja enquanto comunidade. Paulo também orou por comunidades. Quando oramos pela dimensão comunitária da igreja, devemos considerar seus projetos e estratégias para o cumprimento da grande comissão. Orando assim, somos levados a experimentar um sentimento de pertencimento que fortalece o nosso amor e responsabilidade para com a igreja. Então, olha só a importância que é estarmos intercedendo tanto pessoal quanto comunidade. Então, a gente aprende aqui que nós precisamos sim orarmos e intercedermos uns pelos outros. Isso faz-se necessário enquanto cristãos, enquanto pessoas que o Senhor tem levantado para ser bênção e para abençoar outras pessoas. O nosso terceiro e último ponto, ele vai tratar sobre a intenção por objetivos espirituais. Aqui o autor lhe traz para nós, dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta importante. Por quais objetivos devemos orar quando intercedemos pela igreja? Qual seria o objetivo? Que objetivo você tem em orar pela tua igreja? Como dissemos anteriormente, a oração tem sido muitas vezes usada apenas para comunicar a Deus necessidades temporais. Há espaço para tais orações. Porém, as Escrituras nos desafiam a orar por objetivos espirituais relacionados à igreja. Orar por tais objetivos nos ajuda a superar nossa tendência carnal de nos concentrarmos demais no que é temporal e não no que é eterno. E ele vai citar para nós alguns objetivos aqui espirituais pelos quais nós devemos orar. Então, meus queridos, a gente tem que entender isso. Qual é o objetivo da sua oração? Qual é o propósito? Então, tudo isso a gente tem que estar atento. E ele traz aqui para a gente alguns pontos para nós estarmos antenados e observando exatamente esses 3 pontos. A letra A, ele trata sobre ore por trabalhadores para a seara. Então é um dos pontos que nós devemos orar. Jesus reconheceu a enorme tarefa que seus discípulos teriam pela frente. Por isso ele determinou que rogassem por mais trabalhadores para a seara. Todos os que foram salvos pela graça de Deus são designados para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Logo, orar por trabalhadores para a seara é rogar ao Senhor que desperte nos corações de seus servos para a evangelização e o discipulado. Mas também pedimos que Deus nos direcione para os diversos contextos da seara. Por exemplo, missionários transculturais, pessoas aptas para desenvolver missões no contexto urbano e etc. Devemos nos lembrar que a missão não foi feita para a igreja foi feita para a missão. Logo, é dever da igreja orar por todos os aspectos da missão. Então, observe como é importante nós lembrarmos disso. Dizer que é dever da igreja orar por todos os aspectos da missão. E aí ele vai dizer que assim devemos orar por capacitação, sabedoria e ousadia na anunciação do Evangelho. Porque nós devemos lembrar exatamente que esta missão não foi feita, ele diz que não foi feita para a igreja. A igreja foi feita para a missão. Então, esse é um ponto central desse estudo. Nossa oração também deve sustentar aqueles que já estão trabalhando na seara, a fim de que perseverem, continuem nessa perseverança em sua tarefa,
com alegria e dedicação no Senhor. Como disse Edmund Clowe, ele vai dizer: crescemos juntos quando oramos com e uns pelos outros. E a missão da igreja começa no trono de Cristo, pois o Senhor envia seus trabalhadores quando o seu povo ora. Então, meus queridos, como é importante lembrar desse dever tão importante da igreja, que é interceder, que é orar. O ponto B, ele trata dizendo a gente que ore para que os cristãos aprendam a palavra. Paulo orou pela igreja de Éfeso, pedindo a Deus que ele concedesse, abre aspas, dizendo, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios capítulo 1, versículos 16 e 19, o apóstolo desejava que os diáconos, ou seja, os irmãos em Efésios ali, compreendessem a verdade revelada de Deus, instruídos pelo Espírito Santo. Esse era o propósito de Paulo quando ele estava intercedendo, pedindo que Deus lhe desse todo esse conhecimento, lhe concedesse a graça exatamente de fazer com que aqueles irmãos pudessem ser despertados pela sabedoria do conhecimento de Deus na vida deles. A palavra de Deus é aprendida apenas pela ação do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade que habita em nós. João capítulo 14, versículo 17. E guia-nos a toda a verdade. João 16, 13. Somente o Espírito abre o coração para compreendermos e crermos na verdade da palavra. João capítulo 16, versículo 8. E à medida que conhecemos a palavra, nós somos santificados. Nós também aprendemos aqui que nos tornamos conformados com a imagem de Cristo. Paulo ele vai dizer, desta forma nós nos tornaremos praticantes desta palavra. E por que devemos orar com esse objetivo? É uma outra pergunta interessante, meus queridos. Quando aqui o autor nos coloca, por que devemos orar com o objetivo exatamente dessa questão de pedir a Deus que os irmãos conheçam a palavra, leiam a palavra? Por que isso é importante? Ele diz, e por que devemos orar com esse objetivo? Porque a oração é a chave para a compreensão e aplicação da palavra de Deus em nossa vida. Lembre-se, o conhecimento e a verdade permanecerão abstratos, a menos que tenhamos comunhão com Deus, por meio desta oração. Então, a gente tem que orar para que tenhamos esse conhecimento, e através desse conhecimento, Deus nos capacita e nos torna pessoas capazes, habilitadas para levar a palavra do Senhor. O ponto C da nossa revista, desse ponto 3, diz que ore para que as pessoas vivam em amor. Também devemos orar para que a igreja viva em amor. Paulo escreveu, dizendo que também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para Deus, no dia de Cristo Jesus, cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, ele vai dizer para nós, para a glória e louvor de Deus. As implicações desse viver em amor são, e aí ele vai discriminar para nós, especialmente benéficas para a igreja. Primeiro, porque implica amar a Deus sobre todas as coisas. Isso nos leva a colocar o reino de Deus acima de nossos interesses e a buscarmos a glória de Deus em tudo o que fazermos e tudo o que vamos fazer. A segunda implicação que ele trata para nós aqui é amar ao próximo como a mim mesmo. Não é possível amar o próximo sem servi-lo. Afinal, o serviço ao próximo é a prática do amor, a partir do uso dos dons e talentos. Ele vai dizer para nós que justamente a gente começa a praticar esse amor.
O resultado disso é a integração da comunidade e a solidariedade no serviço mútuo, que resulta exatamente no fortalecimento da fé diante das perseguições e tribulações. E à medida que a igreja experimenta essa dinâmica, o evangelho é anunciado e a missão é cumprida. Mateus capítulo 28, versículo 19. Então, meus queridos, o que nós podemos entender na palavra-chave? A oração, ela deve fazer parte das nossas vidas, de dia e de noite, o tempo todo, todo dia. E para concluirmos, para terminarmos assim a nossa lição desta manhã, ele vai dizer que orar pela igreja é buscar o pleno cumprimento do propósito de Deus na vida do seu povo. Pela oração, buscamos e recebemos a graça de Deus sobre a vida da nossa igreja, suprindo cada um de suas necessidades. Pense nisso. Uma igreja pode não ter muitos recursos para o ministério, ou não ter o próximo. Spurgeon, no púlpito, disse: mas se os membros oram, ela será eficaz. Satanás treme quando até mesmo os mais fracos dos santos se colocam de joelhos diante de Deus. Logo, não podemos negligenciar tamanho benefício que é a oração e direcioná-la à igreja. E aí, meus queridos, essa é a importância da nossa oração. Orar pela igreja é buscar o pleno cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Então, quando nós oramos, estamos cumprindo aquilo que Deus determina para que façamos. Que Deus nos abençoe, que continuemos intercedendo uns pelos outros, que continuemos firmes em nossas orações, de forma que a gente alcance vidas, que a gente alcance também mais amor em nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir o hino, o cântico Me Derramar. Logo após o cântico, nós vamos orar, encerrando assim a nossa lição nesta manhã de domingo. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir então. Vamos louvar dizendo que eis-me aqui com o cântico Me Derramar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque,
por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, que Deus abençoe. Nós vamos chegando assim ao término da nossa revista, a última lição da nossa revista, Desengrejados nem Pensar. No próximo domingo nós vamos estar com outras lições, não sabemos ainda direito se nós vamos estar com a nova lição, com a nova revista, mas de alguma forma nós estaremos com os irmãos trazendo um estudo da palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Vamos orar então, encerrando assim a nossa lição desta manhã. Senhor Deus, graças nós te damos mais uma vez pelo privilégio que tivemos de estarmos aprendendo a importância da intercessão de cada irmão da tua igreja, de forma que possamos continuar intercedendo pessoalmente pela comunidade, de forma que possamos estar orando pela liderança, intercedendo a Deus, porque é um propósito do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado a Deus por esta lição, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, continue nos dando graça, ó Deus, de perseverar até o fim. Toma conta assim das nossas vidas. Abençoe, ó Deus, cada escola bíblica dominical realizada em teu nome. Abençoe cada irmão, cada servo que tenha assim ouvido, participado desses estudos. Se conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.